Capítulo 24. A realização final do cristão. Chegamos agora ao último estágio da experiência cristã, a união divina. Isso não pode ser conseguido meramente por sua experiência. A meditação não trará a união divina, nem o farão o amor, a adoração, a devoção ou o sacrifício. Não importa também quanta luz o Senhor lhe dê. Finalmente, se exigirá um ato de Deus para fazer que esta união seja uma realidade. No Antigo Testamento, a Escritura diz: "Homem nenhum verá minha face e viverá." Êxodos 33, versículo 20. Se sua oração ainda contém sua própria vida, tal oração não pode ver a Deus. Sua vida conhecerá a experiência de união com a vida dele. Tudo que é obra sua, tudo que vem de sua vida, mesmo sua mais exaltada oração, primeiro precisa ser destruído antes que a união se realize. Todas as orações que procedem de sua mente são meras preparações para levá-lo a um estado passivo. Toda e qualquer contemplação ativa de sua parte também é apenas preparação para conduzi-lo a um estado passivo. São preparações, não são finalidade. São caminhos para um fim, e o fim é a união com Deus. O propósito deste livro não é mostrar-lhe o que é a oração, ou mesmo a experiência, mas trazê-lo ao estado final do cristão, união com Deus. Você deve lembrar-se de que João nos diz em Apocalipse 8:1 que houve um silêncio no céu. Esta é uma figura do centro, da parte mais interior do homem. Nesse lugar, tudo deve reduzir-se a silêncio quando aparece a majestade de Deus. O esforço do eu deve ser aquietado, mas ainda mais, a própria existência do eu deve ser anulada. Há algo novo neste universo que é completamente oposto a Deus. É o eu. A atividade do eu é a fonte de toda a natureza má e de todos os maus feitos do homem. Por outro lado, a perda da egocidade da alma aumenta a pureza dela. De fato, a pureza da alma é aumentada exatamente na proporção da perda do eu. Enquanto você utilizar seu eu natural de alguma maneira, algumas faltas também continuarão a existir em você. Mas, depois de abandonar a centralidade do seu eu, elas não poderão mais existir. Tudo será pureza e inocência. Foi a intromissão do eu que veio à alma como um resultado da queda, que estabeleceu diferença entre a alma e Deus. Como podem jamais duas coisas tão opostas como a alma e Deus serem unidas? Como pode a pureza de Deus e a impureza do homem se tornarem uma coisa só? Como podem jamais a simplicidade ou singularidade de Deus e a multiplicidade, leviandade interminável do homem se fundirem em um só elemento? Seguramente exige-se muito mais do que apenas os esforços que você possa fazer. Que é então necessário para que a união seja alcançada? Somente um movimento da parte do próprio Deus Todo-Poderoso. Somente isso pode realizar a união. Para que duas coisas se tornem uma, as duas devem ser naturalmente similares. Por exemplo, a impureza da alma não pode se unir com a pureza do ouro. Fogo deve ser introduzido para destruir a escória e deixar puro o ouro. Esta é a razão pela qual Deus manda fogo à terra, chamado sua sabedoria,
para destruir tudo que é impuro em você. Nada pode resistir ao poder desse fogo. Ele consome tudo. Sua sabedoria queima todas as impurezas em um homem com um propósito: deixá-lo capaz para a divina união. Há impureza em você, mais do que jamais poderia conceber, e isso é fatal para a união com Deus. Mas seu Senhor queima-o para se fazer um com você, de modo que ele consumirá a escória. Não fique surpreendido quando de fato isso acontecer. Qual é o nome dessa impureza? Eu. O eu é a fonte de toda corrupção e impede qualquer aliança com a pureza. Os raios do sol podem brilhar sobre o atoleiro, mas nunca se unem a ele. Há algo mais que o eu a impedir a união. É aquilo a que chamamos atividade e que é em si mesmo oposto à união. Por quê? Porque Deus é infinita quietude. Para que sua alma seja unida ao Senhor, precisa partilhar de sua quietude. A atividade impede a assimilação. Por esta razão, nunca podemos chegar à união divina, exceto pondo a vontade humana em repouso. Você nunca poderá tornar-se um com Deus na experiência, até que se torne tão puro e repousado como foi criado. Deus deseja fazer pura sua alma. Ele a purifica através de sua sabedoria, exatamente como um refinador purifica o metal na fornalha. O fogo é a única coisa que pode purificar o ouro. Repetimos, o fogo que nos consome inteiramente é sua mais alta sabedoria. Tal fogo consome gradualmente tudo o que é terrestre, tira fora tudo o que é matéria estranha e separa tais coisas do ouro. O fogo parece saber que a ganga, substância impura, não pode ser transformada em ouro. O fogo precisa derreter e dissolver esta escória à força, de modo a liberar o ouro de cada partícula que lhe é alheia. O ouro tem de ser repetidamente colocado na fornalha, até que perca qualquer traço de poluição. Oh, quantas vezes o ouro é devolvido ao fogo, mas muitas vezes mais do que parecia necessário. Contudo, você pode estar seguro de que o forjador vê impurezas que ninguém mais pode ver. O ouro precisa voltar ao fogo repetidamente, até que seja estabelecida prova positiva de que não pode se tornar mais puro ainda. Chega o tempo, finalmente, em que o ourives não mais encontra misturas que adulterem o ouro. Quando o ouro atingiu perfeita pureza, ou deveria eu dizer simplicidade, o fogo não mais o atinge. Se o ouro permanecesse na fornalha por um século, sua pureza não seria melhorada, nem sua substância diminuída. Agora o ouro está pronto para a mais primorosa manufatura. No futuro, se o ouro apanha alguma sujeira e parece perder sua beleza, nada mais é do que uma impureza acidental que lhe toca apenas a superfície. Tal sujeira não impede que se use o vaso de ouro. As partículas estranhas que se aderem à superfície não são de modo algum sinal de corrupção no profundo interior da escondida natureza do ouro. Dificilmente um homem rejeitaria um vaso de ouro puro, por ter alguma sujeira externa nele, preferindo um vaso de metal barato somente por sua superfície polida. Por favor, não me compreenda mal. Não estou encontrando desculpa para o pecado na vida de uma pessoa que está em união com Cristo. Tal ideia nunca me ocorreu. Refiro-me aqui somente aos defeitos naturais, defeitos que Deus deliberadamente deixa
mesmo nos seus maiores santos, para preservá-los do orgulho e do louvor dos homens que julgam apenas pela aparência exterior. Deus permite que defeitos permaneçam no mais querido dos seus santos, de modo a preservá-los da corrupção. Em Salmos 31:20 diz: "No recôndito da tua presença, tu o esconderás." Continuemos considerando o contraste entre o ouro puro e o ouro impuro. Você já pensou no fato de que o ourives jamais misturaria ouro puro com ouro impuro? O ouro barato tem escória, portanto, não permitirá que seja misturado com seu ouro purificado e precioso. Que fará então o ourives? Depois de tudo, ele deseja que ambos sejam misturados. O que ele precisa fazer é sujeitar o ouro impuro ao fogo. Isso ele fará repetidas vezes, até que o ouro inferior se torne tão puro como o ouro fino. Então, e somente então, os dois serão unidos, amalgamados num só. Este é o pensamento que repousa na declaração de Paulo. Em 1 Coríntios 3:13 diz: "E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará." E Paulo acrescenta em 1 Coríntios 3:15: "Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo." Paulo indica que há obras tão impuras e tão misturadas que, ainda que o Senhor, em sua misericórdia, aceite o homem, tal homem deve passar através do fogo para ser purificado do eu. O mesmo significado se encontra em Romanos 3:20. Aqui se diz que Deus examina e julga nossa retidão. Romanos declara que pelas obras da lei nenhum homem será justificado. A justificação é realizada através da justiça de Deus, e a justificação é obtida pela fé em Cristo Jesus. Assim, você vê que a justiça e a sabedoria de Deus precisam vir como um fogo sem piedade e devorador. Esse fogo destrói tudo que é terrestre. Destrói o sensual, o carnal e toda a atividade do eu. Toda essa purificação é necessária antes que a alma possa ser unida ao seu Deus. Pode estar certo, caro leitor, de que você nunca será suficientemente motivado para permitir que este processo de purificação se efetue em você. O homem, por sua natureza, é muito relutante em submeter-se a uma tal transformação. Todos nós estamos grandemente enamorados do nosso eu e muito temerosos de sua destruição. Você pode estar certo de que nunca consentiria nisso, se não fosse pelo fato de Deus tomar sobre si próprio a decisão de agir sobre você. É Ele quem vem com poder e autoridade. Deus deve tomar a responsabilidade de trazer o homem à união com Ele. Mas isso é possível? Agirá Deus sobre o homem sem o consentimento deste? Trata-se de uma quebra de princípios divinos, uma imposição de Deus sobre a livre vontade do homem? Afinal, a ideia da vontade livre do homem é justamente a de que o homem pode resistir à obra de Deus em sua vida. Bem, retornemos à hora em que você se converteu. Naquele momento, você fez uma rendição sem reservas de seu ser a Deus. Não somente isso, você se rendeu a tudo o que Deus quer para você. Foi naquele exato momento que você deu seu total consentimento para qualquer coisa que Deus pudesse desejar exigir de você. Oh, é verdade que quando o seu Senhor realmente começou a queimar, a destruir e a purificar, você não reconheceu ser a mão do Senhor em sua vida.
Certamente você não reconheceu tal operação como algo bom. Você teve a impressão exatamente ao contrário. Você viu, de fato, todo aquele bonito ouro em você se tornar negro no fogo, ao invés de se tornar reluzente como você havia esperado. Você ficou olhando para as circunstâncias ao redor que estavam produzindo toda aquela tragédia em sua vida. Você pensou que toda a pureza em sua vida estava se perdendo. Se naquele momento o Senhor viesse e lhe pedisse seu consentimento ativo, na melhor das hipóteses, dificilmente você teria sido capaz de dá-lo. É mais provável que você não desse qualquer consentimento. Há algo, porém, que você pode fazer em tais ocasiões. Pode permanecer firme em um consentimento passivo, suportando pacientemente, quanto puder, tudo que Deus tiver introduzido em sua vida. O que estou dizendo? Pode ser verdadeiro que você não queira dar ao Senhor o seu consentimento ativo em uma hora tão escura e difícil, mas também não seria capaz de pôr obstáculos no seu caminho. Você não pode dizer sim, você não pode dizer não. Que fará você? Pressionado entre estes dois pontos, você percebe que nada pode fazer, mas você já deu ao Senhor seu consentimento passivo. Deus, portanto, não está usurpando quando assume pleno poder e total direção. Você pode compreender o processo que está em desdobramento? Você começa na conversação, com a atividade do eu. Mas, gradualmente, embora progressivamente, você entra na passividade. Ao longo do caminho, entre estes dois pontos, sua alma é gradualmente purificada de todos aqueles movimentos que são discerníveis e tão variados. Neste processo que fica entre a atividade do eu e a passividade, você começa a reconhecer aquelas coisas que o separam de Deus. E as coisas que mencionei neste capítulo são os elementos que estão entre você e o seu centro. Dando então o seu consentimento passivo ao fogo purificador de Deus, ele leva você pouco a pouco a um estado cada vez mais passivo. Sua capacidade de tornar-se passivo é gradualmente aumentada. Sua capacidade de ser passivo diante de Deus e sob o peso esmagador da cruz é aumentada de um modo secreto, escondido. Agora você está passando pelo primeiro estágio da atração para as profundezas de Deus. Ele o está ajustando à sua pureza. Mas há dois estágios neste atrair de Deus. O segundo estágio é o da uniformidade com Deus. Vemos que há um progredir no primeiro estágio, o de ser ajustado com Deus. Há também um progresso no segundo estágio. O esforço próprio gradualmente diminui. Finalmente cessará de modo completo. Quando o esforço próprio cessa, sua vontade fica passiva diante de Deus. Você chegou à uniformidade. Isso está além de um estado passivo, ou ao menos trata-se do último aspecto do estado passivo. É neste ponto que você começa a render-se aos impulsos do Espírito Santo, até que você esteja totalmente absorvido nele. Você está em completa concordância com sua vontade, em todas as coisas, em todos os momentos. Isto é união divina. O eu teve seu fim. A vontade humana é totalmente passiva e responde a cada momento da vontade de Deus. Não necessitaria adverti-lo. Isto é um processo que, na verdade, toma longo tempo. A atividade e o esforço foram envolvidos a fim de chegar a tais profundezas em Cristo? Sim, a atividade é a porta. Todavia, não deveríamos nos demorar à porta.
De fato, seu alvo, sua tendência, deve ser sempre isto: perfeição final. Por favor, saiba que todos os auxílios e muletas devem ser colocados de lado ao longo do caminho, ou o alvo final não pode ser alcançado. Sim, a natureza do eu não somente é posta de lado, mas sim também todos os auxílios que lhe apresentei no começo deste livro. Aquelas coisas são muletas elementares para ajudá-lo no começo e no processo. Mas todas as coisas devem finalmente ser colocadas de lado quando chegamos às profundezas em Cristo. Tais auxílios foram muito necessários ao entrarmos neste caminho, mas depois se tornaram realmente prejudiciais. Mesmo assim, alguns cristãos ainda se apoiam obstinadamente nessas muletas. Paulo declara isto: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que está em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Eis aqui um viajante. Ele se aventurou a uma longa jornada. Chega à primeira estalagem e aí permanece para sempre. Qual a razão disso? Disseram-lhe que muitos viajantes vieram por este caminho e permaneceram nesta mesma estalagem e que mesmo o senhor da casa certa vez ficou aí. Seguramente, nosso viajante abandonou seu bom senso ao permanecer na primeira estalagem apenas por essa razão. Ó alma, tudo o que se deseja para ti é que avances para o alvo. Toma a estrada mais curta, o caminho fácil. Ele agora está traçado para ti. Lembra-te somente disto, não pares no primeiro estágio. Você deve seguir o conselho de Paulo. Consinta em ser guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. Ele, o Espírito, conduzirá você, sem erros, para o propósito final, para o qual sua alma foi criada. O propósito final é o gozo de Deus. Pare por um momento e apenas considere a razoabilidade da estrada à sua frente. Primeiro, todos temos que admitir que Deus é o bem supremo. Certamente, então, a bênção final é a união com Ele. Cada santo tem glória nele, não é assim? Contudo, a glória em cada um de nós é tão diferente. Por quê? A glória difere de acordo com o grau dessa união do Cristo com Deus. Como já vimos, a alma não pode obter essa união pelo esforço, pela mera atividade ou por seu próprio poder. Assim, é porque Deus e somente Ele se comunica à alma do homem, e Ele comunica a si mesmo em proporção à capacidade da alma de permanecer passiva. Uma grande, nobre e extensa capacidade passiva auxilia o Senhor a derramar-se na alma. Em segundo lugar, você só pode ser unido a Deus em simplicidade e em passividade. Simplicidade, no fato de que Deus é tudo. Passividade, no fato de que a vontade humana está em todas as coisas em acordo com a vontade divina. Esta união é beleza em si mesma. Portanto, segue-se que o caminho que leva à passividade e daí para Cristo não poderia ser outra coisa senão bom. É o caminho mais livre de perigo e o melhor. Mas há perigo em conhecer a união com Deus? Alguns dizem sim e desencorajam até a pensar nela. Mas teria seu Senhor realizado esta experiência, este perfeito caminhar, este caminho necessário, se fosse perigoso? Não! Este estado está disponível a todos e o caminho de acesso a ele pode ser percorrido por todos. Todos os filhos de Deus têm sido chamados para se alegrar em Deus.
numa alegria que pode ser conhecida tanto nesta vida como na vida por vir. Naquele dia, nosso estado será de eterna felicidade em união com Deus. Nosso chamado nesta vida é o mesmo. Antes que chegue o fim deste livro, alguns pensamentos devem ser expressados. Tenho falado a você sobre o gozar a Deus, não as dádivas de Deus. Os dons não constituem a beatitude final. Os dons não podem satisfazer sua alma ou seu espírito. Seu espírito é tão nobre e tão grande que os mais exaltados dons que Deus tem a conceder não podem trazer felicidade a ele, ao espírito, pelo menos até que o doador também se dê a si mesmo. Querido leitor, todo desejo do ser divino pode ser escrito em uma sentença. Deus deseja dar-se completamente a cada criatura que se chama pelo seu nome. E isso Ele fará ao dar-se a cada um de nós, de acordo com nossa capacidade individual. Mas ai de nós! O homem é a única criatura notável. Quão relutante é em permitir-se ser atraído para Deus. Quão temeroso, quão notavelmente temeroso é de preparar-se para a união divina. Uma última palavra. Uma pessoa estaria quase certa se lhe dissesse que não está correto você se pôr em um estado de união com Deus. Concordo plenamente, mas acrescento o seguinte: ninguém pode pôr-se em união com Deus. Não seria possível, não importando quão grande fosse o esforço para isso. A união da alma com Deus é algo que somente Deus mesmo faz. Não há, portanto, qualquer propósito em falar-se contra aqueles que parecem estar tentando unir-se a Deus. A união, Deus com o eu, não é mesmo possível. Você poderá encontrar alguém que lhe diga. Algumas pessoas ouvirão sobre isso e pretenderão ter chegado a esse estado, quando de fato não o alcançaram. Ó, querido leitor, tal estado não pode ser imitado. Não mais do que um homem faminto, à beira da morte por inanição, ou quiser se convencer de estar cheio. Um desejo, uma palavra, um suspiro, um sinal, algo inevitavelmente escapará dele e trairá o fato de que está longe de estar satisfeito. Uma vez que ninguém pode obter união com Deus por seu próprio esforço, não pretendemos levar ninguém a isso. Tudo o que se pode fazer é apontar o caminho, que eventualmente levará a esse ponto. Oh sim, e outra coisa, pode-se implorar a alma que busca para que não desista ao longo do caminho. Querido leitor, não se aloje em algum ponto da estrada, nem se torne agarrado a práticas externas que o ajudaram a começar. Tudo isso, com o orar a Escritura ou contemplar o Senhor, deve ser deixado para trás no momento em que o sinal para isso lhe é dado. Alguém que é experiente em ajudar a outros sabe que não pode levar outro cristão a essa relação com Deus. Tudo que pode fazer é mostrar a água da vida e auxiliar aquele que busca. Isso, sem dúvida, ele pode e deve fazer. Seria cruel mostrar uma fonte ao sedento e então amarrá-lo de tal modo que não pudesse chegar a ela. Alguns falam da divina união, mas nunca permitem que aquele que busca fique livre de suas algemas. Isso tem acontecido, e o pobre santo chega a morrer de sede. Então, concordemos nisto. Há uma união divina e há um caminho para ela. O caminho tem um começo, um percurso e um ponto de chegada. Mais ainda, quanto mais perto você chega da consumação, mais se desfará das coisas que o ajudaram a começar. Naturalmente, há também um estágio médio, pois você não pode saltar do começo para o fim, sem um espaço intermediário. Mas, se o fim é bom, santo e necessário,
E se a estrada também é boa, você pode estar certo de que a jornada entre esses dois pontos também é boa. Oh, a cegueira da maior parte da humanidade que se orgulha da ciência e da sabedoria. Quão verdadeiro é, ó meu Deus, que escondestes estas maravilhosas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos.